Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abratalks, programa, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas TAI, revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e também a divulgação da TV Filtros. Seja muito bem-vindo a você que nos assiste através aqui da TV Filtros e também nos escuta através do Spotify. Esse é o nosso episódio número 13. Estamos aqui mensalmente recebendo convidados, debatendo temas de interesse socioeconômico do Brasil e do mundo. E hoje mais uma conversa super produtiva, num mês de tamanha representatividade, que falamos aí, defendemos o meio ambiente. E hoje eu tenho o prazer de receber ele que é um especialista no assunto economia circular, Flávio Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Prazer estar aqui com você, com os associados, com os convidados, todo mundo que nos assiste aí. Olá, todo mundo. Prazer falar de um assunto tão importante como você disse, né? Sim. Num mês tão significativo que é o mês do meio ambiente. Muito bom. Flávio é um amigo, um profissional de longa data da Abrafiltros. Esteve aí do início de um dos principais projetos da nossa associação e ele vai falar sobre isso por aqui. Então eu espero que você goste, compartilhe esse conteúdo, fique até o final, que vai ser muito interessante essa conversa. Estou aqui para aprender e Flávio vai nos dar essa aula hoje aqui. Flávio, para a gente começar, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua experiência, como que tudo aconteceu até chegarmos aqui. Muito legal. Vou resumir aqui os últimos 30 anos da vida em poucos segundos, né? Maravilha. É um grande desafio. Mas assim, primeiro, minha formação original, né? Eu tenho graduação em engenharia mecânica, então para mim o tema da Abrafiltros, todo o assunto, os clientes, todo esse business de vocês é muito familiar. Eu me sinto muito confortável, sempre falei isso para o pessoal da entidade e é um prazer trabalhar nessa área que eu acho tão importante hoje. Quando eu estava no final da faculdade, eu entrei um pouco numa crise existencial sobre os rumos profissionais e acabei conseguindo aproveitar uma oportunidade de fora do país. Legal. Eu morei 1 ano e meio, na verdade 1 ano e 9 meses, na Espanha, trabalhando numa indústria de autopeças, só que no ramo plástico. A gente eles produzem ainda, né? Uhum. Espelhos retrovisores, numa fábrica que fica perto de Barcelona, na Espanha. E foi uma experiência transformadora, primeiro porque sair do país é sempre um enriquecimento pessoal, né? Sim. Mas mais do que isso, do ponto de vista de buscar um rumo de carreira. Lá eu comecei trabalhando com qualidade, então muito a parte de ISO 9000, era o final, né, da década de 90, começo dos anos 2000, era o ano de 1999 exatamente. Então aí a gente tinha toda uma expectativa do que depois veio a ser ISO 14000, e nesse processo eu fui envolvido na questão ambiental, me apaixonei, e aí, depois que você é picado pelo mosquito, não tem mais jeito, né? E aí eu fiquei nessa toada. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer mestrado. Legal. Estudei um tema que chama-se avaliação do ciclo de vida, uma metodologia de análise ambiental bem importante. E no meio da trajetória, eu já comecei a buscar algumas oportunidades, e quando eu estava no final do mestrado, 1 mês de acabar minha bolsa, eu fui no cinema um dia e andando na Avenida Paulista, passei numa banca e tinha um jornal dos concursos abrindo o concurso para a CETESB, o órgão ambiental aqui do estado de São Paulo. Uhum. Prestei, passei e fiquei 20 anos lá. Uau. E nessa trajetória eu passei por diversas áreas, diversos assuntos, mas basicamente 2. Eu digo que os primeiros 10 anos foi dentro de uma área que a gente chama produção mais limpa, onde a gente busca eficiência energética, reciclagem de resíduos, né, programas de reuso de água. São ações basicamente voluntárias, então o lado B da CETESB, né, que não é o lado do licenciamento, que o pessoal conhece mais, né, da fiscalização, das agências. E a gente lá dentro trabalhava muito em parceria. Então foi nessa época que eu comecei a trabalhar com sindicatos, associações industriais. A Fiesp era um grande parceiro, a gente fez vários protocolos, projetos, muita coisa legal. Uhum. E depois de um tempo, fiz meu doutorado ainda lá dentro. O doutorado já foi voltado às políticas públicas, porque era um segundo momento dessa trajetória, onde eu estava dedicado à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E foi quando eu conheci a Abrafiltros, né? Foi o que aconteceu. Em 2010 é publicada a lei, e aí o governo do estado tinha acabado de assumir uma nova gestão, né, em 2011, eles falam assim, a gente precisa pôr isso de pé. E aí me convidaram, eu me tornei assessor técnico do gabinete do secretário de Estado, com a missão de pôr de pé, principalmente a logística reversa, que ninguém sabia por onde começar. Sim.
E aí a gente criou uma trajetória, fiquei 10 anos com esse assunto lá e 2 anos e meio atrás tomei a decisão de também sair da CETESB. Foi uma decisão difícil, né? Um emprego público, concursado, Sim. perto da minha casa, seguro, que eu gostava, mas também já estava saturado, acho que chegou até onde eu podia chegar na minha carreira e saí de lá para buscar novas oportunidades. Aí hoje eu trabalho basicamente como consultor, palestrante e professor em economia circular, logística reversa e outros assuntos relacionados aí da indústria para meio ambiente. Que legal, muito bom. E que legal esses movimentos, né? Por mais que sejam 20 anos, é o que você falou, é um grande impacto mudar. Depois de tanta história e um comodismo, né? No seu caso nem foi isso. Mas nem dava tempo, uma segurança, né? Uma segurança que é o que você falou, é gostar muito do que faz, né? Eu acho que isso que também fez diferença. E buscar novos desafios, né? Porque também acho que é isso que move a gente, não é só o dinheiro, embora isso seja importante, não é só reconhecimento, status, mas Sim. é a gente perceber que está atrás de um propósito. Acho que isso sempre me moveu e por isso busquei sempre essas mudanças e a mudança faz parte da vida, né, Adriano? Acho que se não muda, não evolui. E no seu caso é super positivo, porque quem conhece você sabe que às vezes todo esse conhecimento que você tem poderia estar mais restrito, limitado a um casulo ali, e aí quando você abre as possibilidades, acho que isso, quem ganha é quem está fora. Não, agradeço, mas assim, acho que tem um movimento também da gente perceber que às vezes vale a pena arriscar. Né? Sair meio que esse salto no escuro e vamos ver o que acontece e confiar que a vida dá certo para quem tem coragem, né? Então é um pouco disso. Muito bom. Começamos super bem. E aí a economia circular, por mais que seja um resumo aí de tudo que você vem fazendo ao longo da sua trajetória, como que ela surgiu na sua vida, ganhou mais força? E aí, falando mais para quem está assistindo e nos ouvindo, o que é a economia circular? Quais são princípios, objetivos? É um negócio? É um modelo de negócio? Vai gerar lucro? Enfim. Então, vamos lá. Primeiro, assim, a economia circular chegou na minha vida em 2014. Então, na verdade, 2013 para 2014, porque acompanhando as notícias eu percebi que tinha um movimento, principalmente na Europa, de discutir esse novo conceito. E quando eu comecei a ler, eu percebi que tinha muito a ver com etapas anteriores da minha trajetória. Então, a economia circular conversa com a avaliação do ciclo de vida, Sim. conversa com logística reversa. E eu falei, puxa, mas talvez aqui eu encontre um lugar, um conceito, um arcabouço que junte um pouco tudo e faça as coisas terem sentido. Boa. E, de fato, é isso que eu tenho percebido. Para quem não conhece, a economia circular a gente gosta de dizer que é uma estratégia ambiental ou da sustentabilidade, se você preferir. E por que isso é importante? Porque é diferente, por exemplo, de sistema de gestão ambiental ou da própria avaliação do ciclo de vida, que são metodologias, tem uma norma com passo a passo, em alguns casos você pode certificar um sistema. Economia circular não, ela é um conceito, uma estratégia, uma abordagem, uma forma de olhar para a questão. E ela se diferencia das demais dentro da sustentabilidade, porque o grande propósito da economia circular é fazer com que os recursos naturais que a gente extrai do meio ambiente permaneçam em uso pela sociedade ao maior tempo, ao maior valor e com a maior utilidade possível. Então isso inclui um monte de coisas, algumas que a gente já conhece. Reciclagem, por exemplo, faz parte. Só que eu não vou fazer qualquer reciclagem. Eu vou buscar uma reciclagem de maior valor agregado, eu vou buscar reciclar mais, melhor, ou então, será que em vez de reciclar eu não consigo agora fazer o reuso? Ou evitar a geração do resíduo, mantendo um produto com uma maior durabilidade, uma vida útil mais longa? Então são várias estratégias, aí do ponto de vista mais operacional, que a gente consegue aplicar para tornar a nossa sociedade cada vez mais circular. Sim. Isso é uma coisa importante, viu, Adriano? Deixar claro que assim como na sustentabilidade, não tem uma coisa que seja circular ou não seja circular. As coisas são mais ou menos circulares. Então, o grande propósito, a beleza da coisa é a gente buscar uma circularidade cada vez maior. A ideia da melhoria contínua, que a gente já conhece, né? E aí, quando você fala circular, você quer dizer que
é uma responsabilidade compartilhada? Isso é muito da logística reversa. Isso. Como que... São várias questões. Então, assim, só para pontuar, tem um modelo que eu gosto muito, uso muito em aula com os meus alunos, que foi a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, que propôs em 2018 para 2019. Eles falam o seguinte, que a economia circular ela se estrutura, na prática, em 3 grandes vertentes. A primeira é a recuperação dos resíduos. Tá. É o que a gente conhece como reciclagem, mesmo reuso, logística reversa faz parte disso. Se a gente for para outros tipos de recursos, a gente pode falar de compostagem. Ou seja, é assim, uma vez que eu tenho um resíduo, como é que ele pode voltar? E aí a ideia da circularidade é muito clara, né? Uhum. Como é que eu devolvo isso para um sistema produtivo para voltar a ser matéria-prima? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é assim, tá bom, eu vou fazer isso, mas será que não tem como pensar produtos mais aptos a isso? Então eu posso fazer um produto, por exemplo, que seja mais reciclável. Né? Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, que é super simples. Garrafa PET de água mineral. As garrafas PET hoje elas são quase todas recicladas. A gente tem um índice alto no Brasil de reciclagem por conta do valor econômico. O PET dentro dos plásticos é talvez o de maior valor de mercado e você consegue fazer um monte de coisas com o PET. Você faz fio de poliéster, você faz nova garrafa PET, você faz base de tinta, você faz um monte de coisas. E a escolha disso vai depender do tipo do PET, da situação, da circunstância. Então, talvez você, por exemplo, escolher na fabricação do seu produto, da sua embalagem, né, a empresa que vende a água, pôr um PET transparente ao invés de um PET colorido, vai ampliar as possibilidades de, no final da vida daquela garrafa, ter uma reciclagem e uma economia mais circular. Entendi. Então, por exemplo, você começa a trabalhar esse segundo aspecto, que é o projeto, o design do produto. Então, será que eu não posso projetar as coisas para durar mais, para poderem ser consertadas, no caso de eletroeletrônico, para você poder compartilhar e aquele bem durar mais? Então, são várias estratégias de projeto de produto. A gente está aí num escopo bem da engenharia, do design industrial, para pensar coisas que sejam mais circulares. E é um terceiro momento muito importante, você falou também na sua pergunta, são os modelos de negócio. Ou seja, como eu faço com que o meu business, o meu negócio, a minha empresa, esteja preparada para viver nesse novo mundo. Porque é isso, não adianta nada eu ter um produto feito, por exemplo, para reuso, se eu não tiver uma cadeia de retorno, se eu não tiver o consumidor esclarecido da importância de devolver, se eu não tiver alguém que pré-processe, vamos pensar numa garrafa de vidro, alguém que lave essa garrafa. Então tem que ter todo um ecossistema, todo um arranjo que é um modelo de negócio. E, por fim, como minha empresa continua sendo lucrativa nesse novo mundo. Da onde vai vir minha receita? Talvez eu não venda mais o produto, eu faça um leasing. Talvez eu troque a minha venda direta para um programa de assinatura. Talvez eu dê uma recompensa para o meu cliente que trouxer de volta na logística reversa. Isso tudo precisa estar integrado num modelo de negócio que faça a coisa ter sentido como negócio. Afinal, a gente está falando de economia circular. Né? Esse é um ponto importante. Legal. Ficou mais claro assim. E do ponto de vista ambiental, quais são os benefícios, assim? E a gente muda os nossos hábitos de consumo? Temos que mudar? Sim, vamos lá. São duas perguntas bem importantes, né, Adriano? A primeira, assim, os benefícios ambientais são inúmeros e vão variar muito de caso a caso. Mas a gente pode dizer que um primeiro grande benefício é que no momento em que eu opero de forma circular, seja aumentando a vida útil de um produto, seja reutilizando, recirculando, reciclando alguma coisa, eu estou diminuindo a necessidade de extrair nova matéria-prima para atender uma demanda do mercado. Então, por exemplo, se eu tenho uma garrafa de vidro que seja retornável ou mesmo reciclável, eu estou deixando de extrair areia para fazer mais vidro para atender uma nova versão da garrafa. Sim. Então, com isso, não só ocorre uma diminuição da extração de fato do recurso natural, no caso areia, mas também todos os impactos do ciclo de vida daquele material até chegar na garrafa. É muito mais barato, é muito de menor impacto você reciclar o vidro da garrafa do que você extrair a areia, fazer a barrilha, ir lá e produzir todo o ciclo até chegar numa nova garrafa. Você está diminuindo emissões, resíduos, né, uma série de impactos ambientais. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Legal.
Atrelado a isso, tem uma outra coisa que a gente gosta muito de destacar hoje, até por conta da importância do tema da emergência climática, que quando você faz isso, você também reduz pegada de carbono. Pensa que uma latinha de alumínio, quando você recicla, você está trocando a reciclagem, que é um processo que tem uma emissão, mas é baixa, no lugar de ter toda uma extração da bauxita, conversão na alumina, no alumínio, fazer a folha, que são processos muito intensos em energia. Então, na maioria dos casos, a aplicação da economia circular também reduz a pegada de carbono da sociedade. Isso colabora para uma agenda muito importante hoje, que é a do clima, né? Legal. E aí, só completando, tem a sua segunda pergunta, isso, né? Os hábitos de consumo. Isso. E aí é muito importante a gente falar de 2 movimentos, porque são causa e consequência. Na verdade, primeiro, existe hoje uma tendência da sociedade de já consumir diferente. Tanto alguns nichos que conseguem ter padrões de consumo mais sustentáveis, a gente sabe que isso não é para todo mundo, mas uma parcela da população já consegue comprar pensando no meio ambiente. Então o sujeito vai numa loja e ele fala assim, olha, esse produto ele é mais sustentável do que aquele, eu estou disposto até a pagar um pouquinho mais. Vamos pensar num alimento orgânico, por exemplo. Exato. Olha, eu até topo pagar, sei lá, 50 centavos a mais no quilo do tomate para ter um tomate orgânico que poluiu menos na sua produção, que vai ter um bem-estar maior para minha família. A pessoa enxerga esses benefícios e isso é muito legal. Por outro lado, tem também o interesse de algumas partes da nossa sociedade. Aí eu destaco muitos jovens, as novas gerações, que têm formas diferentes de consumo. Então, por exemplo, e até entrando um pouco no ramo da própria Abrafiltros, né, falar de indústria automotiva, tem uma parcela de jovens hoje que não tem interesse em possuir um carro. Exato. A minha sobrinha falou para mim, ela tem 21 anos, ela falou, para que eu vou ter um carro? Eu alugo, eu pego um de aplicativo, eu uso transporte público e me viro. Eu não preciso investir e pôr o meu dinheiro aplicado num bem que vai ficar depreciando, perdendo valor. Eu vou ter que pagar seguro, vou ter que pagar garagem, vou ter vários gastos. Para quê? Quando eu precisar, eu tenho um carro de aluguel, um carro compartilhado. Eu nem estou falando do carro de aplicativo que a gente vai daqui até ali. Estou falando de você realmente ter essas plataformas hoje onde você pega um carro por uma semana. Sim. Não é um pouco diferente até do aluguel, mas é um carro compartilhado. Sim. Então são novas formas de consumo e que a economia circular consegue atender esses nichos. Legal. Agora, olhando só para um outro lado dessa equação, a economia circular também pode ajudar a criar essas novas formas de consumo. Então talvez a gente possa gradualmente chegar para as pessoas e falar assim, você precisa mesmo comprar esse bem? Será que você não pode usar e depois devolver? E o ícone disso tudo são as furadeiras, né? Tem uma brincadeira que o pessoal faz, eu não sei se isso é verdade ou não quero espalhar fake news, mas o pessoal conta assim, que fizeram um estudo, não sei qual, mas que diz que uma furadeira na mão de um ser humano normal é usada por 13 minutos ao longo de toda a sua vida útil. Eu não sou parâmetro, porque como engenheiro mecânico, eu sou adepto da cultura maker, eu tenho 5 furadeiras. Nossa. 2 em casa e 3 na minha sogra, onde eu tenho uma oficina. Então tem furadeira de bancada, tem furadeira manual, com fio, sem fio, tem tudo que você queira, com parafusadeira, sempre que eu gosto de inventar coisa. Então eu uso. Mas uma pessoa normal, que não sou eu, ela vai usar de vez em quando. Então o cara muda de apartamento, ele vai fazer meia dúzia de furo para prender uma estante. Sim. Ele vai fazer ele precisa de uma furadeira. Então assim, você precisa ter uma furadeira? Será que você não pode, quando for o caso, alugar uma furadeira? Então, só para dar um exemplo, no meu prédio, eu estou uma campanha lá do condomínio ter alguns equipamentos para empréstimo para os condôminos. Legal. Assim como a gente tem a bola de basquete para quem quer jogar na quadra, por que não ter a furadeira? Tem uma máquina de lavar sofá, que é uma coisa legal que a gente precisa e que... Bom, não vou comprar uma para mim, mas tenho 400 apartamentos no condomínio que eu moro. Pô, se tiver uma lá, a gente vai compartilhar. Sim. Então, esse tipo de forma de consumo nova, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais econômica e ela já está, inclusive, vindo para outras áreas do conhecimento. Até mesmo a arquitetura hoje se vale disso. Se olhar hoje, tem apartamentos, né, que não é o meu caso, que eu tenho família com filho e tal, mas para quem mora sozinho, talvez um casal sem filhos, são esses apartamentos de metragem muito pequena. Então o cara vai lá e vai morar num apartamento, não vou chamar de kitnet, porque hoje eles chamam de estúdio, tem nomes muito mais bonitos. Mais chique, mas é isso. O cara vai morar em 28 metros quadrados. Não vai dar para ter uma lavanderia. Sim.
Agora, o prédio, então, vai ter uma lavanderia compartilhada no térreo. Sim. Seja do próprio condomínio, seja terceirizada, mas é uma máquina, e é importante a gente falar disso também, porque é uma máquina de lavar que ela é usada muito mais vezes do que uma máquina normal, como a que eu tenho na minha casa. Na minha casa eu lavo roupa 2, 3 vezes por semana, que seja. Ali você vai lavar 6, 7 ciclos por dia. Sim. Ela vai estar funcionando o tempo todo. É como um carro de aplicativo. Entra, sai o dia inteiro, né? Aí eu vou falar como engenheiro mecânico. Imagina quantas vezes um carro de aplicativo abre e fecha a porta por dia. Então, será que a gente não precisa pensar no projeto desses produtos para esse uso mais intenso? E a gente volta na questão da economia circular, pensando produtos para essa nova economia, para essa nova forma de consumo. Muito bom. Você falando, já me veio na cabeça lá em casa. Eu chamo o marido de aluguel, porque eu não sei, eu não sou bom com trabalhos manuais, sabe? Mas é isso, eu acho que nunca usei. Eu tenho uma furadeira, mas nunca usei. Tá vendo? Essa furadeira que você comprou, ela precisou de matérias-primas que foram extraídas, passaram pela indústria, produziram e tá tudo isso lá estocado no seu armário, guardado sem uso, sem utilidade. Então, uma coisa importante da economia circular é isso, é dar maior utilidade para aquele recurso que a gente trouxe do meio ambiente. Valorizar os recursos que a gente tem. E essa ideia de valor é muito importante. Muito bom. A gente falou de sociedade, mas quando a gente olha para a indústria, tem um dado da CNI que mais de 70% das empresas brasileiras já tem alguma iniciativa relacionada à economia circular. Você enxerga assim também? Isso é real? Sim, enxergo. O estudo é muito bom. Eu trabalho bastante com a CNI, é uma entidade muito interessante. Eles têm um trabalho muito detalhado com vários produtos para quem tem interesse na economia circular. Então, eu recomendo já e deixo aí a dica. Boa. Tem guias, tem uma avaliação que eles chamam de rota de maturidade, que é muito legal. E a gente agora, estou colaborando com eles, a gente deve lançar semestre que vem mais um material. Vou deixar o suspense para a CNI e depois esclarecer. Ah, que legal. Mas assim, eu concordo e digo mais. Quando os clientes vêm, né, de indústria me falar de economia circular, é muito comum uma ansiedade. Na primeira reunião, assim, de até conversa preliminar para entender o problema da empresa, o empresário, o diretor, quem quer que seja, falar assim, eu estou preocupado porque a gente está perdendo essa chance, essa oportunidade, a gente precisa fazer alguma coisa de economia circular. Na maioria das vezes são empresas que a gente já conhece, então eu conheço um pouquinho do que eles fazem, né? Então você dá uma estudada antes e eu falo assim, mas você já faz economia circular, você só não chama de economia circular. Então assim, aquele resíduo que você recicla já é economia circular. Aquela busca de um parceiro para ter com quem compartilhar algum recurso natural que você está usando, tudo isso é economia circular. Então o que eu digo é assim, é difícil achar hoje alguém que de alguma maneira não tenha alguma ação de economia circular. O grande desafio é aperfeiçoar, é não se acomodar com um bom resultado obtido e seguir adiante. E aí, por outro lado, tem alguns clientes que já vêm com um pouco mais de panca e o cara fala assim, não, porque aqui a gente recicla o resíduo. Aí você fala assim, ótimo, que bom que vocês fazem isso, vocês já fazem o mínimo, né? E aí você cria um constrangimento, porque o cara acha que o projeto às vezes é o filho dele ali na empresa, o cara acha que aquilo é o máximo. E a gente, de propósito, dá uma cutucada e fala, não, legal, e quando é que você vai fazer uma coisa melhor? Né? Então, porque dá para fazer. E é isso que a gente defende. Tem, na maioria dos casos, muitas oportunidades de melhoria. E aí o segredo que a gente fala é, primeiro, traz isso para dentro, reconhecendo que isso já é uma ação de economia circular e coloca isso numa visão de médio ou longo prazo. Aonde você quer chegar com isso? O que daria para fazer? E, eventualmente, você nem consegue hoje. Uma vez eu fiz um workshop com uma multinacional enorme, e era da América Latina inteira, eram diretores de todas as plantas da América Latina e tal, e a gente fez esse exercício, falou assim, para de pensar em viabilidade, pensa no seu sonho. Aonde você quer chegar com esse produto, com esse resíduo, com essa situação que você tem? E aí, o que te impede de chegar lá e como é que a gente pode, aos poucos, ir vencendo essas barreiras? Então, tinham coisas incríveis lá que a gente foi descobrindo que o próprio indivíduo que está lá na empresa, às vezes submerso no seu dia a dia, não consegue enxergar.
Então tem muito esse trabalho de vamos olhar com calma, com carinho, nas possibilidades e gradualmente viabilizar. Sim. Essa é uma outra coisa que a gente defende. Não precisa fazer a revolução do dia para a noite. Gente, vamos aos poucos. A empresa tem budget, a empresa tem meta, a empresa tem governança, tem que respeitar tudo isso. Sim. Mas vamos aos poucos, quem sabe, coloca uma meta que não seja muito ousada, ou coloca um indicador, um KPI aí para ficar monitorando, e daí a partir disso, ano que vem, você tem condição de fazer uma meta, né? A gente, quando você falou de logística reversa, né? A gente, quando começou com a logística reversa, tinha muito isso. Falou, olha, agora eu não consigo estabelecer uma meta de coleta, mas eu consigo estabelecer uma meta de quantos pontos de coleta eu vou criar. Então começa por aí, cria os pontos de coleta, vamos ver o que vem. Sim. Ano que vem a gente volta a discutir, a gente analisa o teu resultado. Agora, o que eu defendo sempre é isso. Para dar certo tem que ter melhoria contínua. Não adianta ficar parado achando que só porque você conseguiu um resultado bom agora, ele já é suficiente. Sempre tem um pouquinho para melhorar ali na frente, até porque tecnologia muda, mercado muda, o cliente muda. Sim. Então você tem que se ajustar a essas mudanças. E quando a gente fala de 70%, a gente está falando de uma grande parcela. Porque, às vezes, por exemplo, quando a gente fala do compliance, isso normalmente, pequenas e médias empresas, é difícil você ter uma coisa tão estabelecida. Eu acho que nessa parcela de 70%, a gente avançou muito para todas as empresas. Sem dúvida. Assim, uma coisa é você falar de multinacionais que não só têm diretrizes corporativas muito rígidas, mas principalmente tem condições de avanço muito facilitadas. Sim. O cara tem uma equipe dedicada só para isso. Isso que eu ia te perguntar. Né? Quando a gente fala de economia circular, a gente está falando que essa iniciativa dentro de uma empresa tem que partir da área ambiental ou não? Eu, pessoalmente, acho que guardar dentro da área ambiental a liderança desse movimento ajuda a manter ele vivo e ativo. Boa. Mas você tem que ter gente de tudo quanto é lugar. Né? Assim, você vai falar de mudar uma embalagem, não adianta você querer mudar a embalagem se o pessoal do marketing não estiver junto. Sim. Porque aquilo é importantíssimo, né? Já vi casos, você faz um projeto lindo, maravilhoso, na hora de aprovar no conselho, lá no comitê, qualquer que seja, o cara do marketing levanta a mão e fala, isso aqui não dá para fazer porque isso aqui fere a imagem do nosso produto, acaba com o nosso branding, ou o que quer que seja, e aí inviabiliza, morre todo o esforço. Exato. Então é bom desde o começo envolver áreas diferentes. Mas você falou uma coisa importante, que é pequena e média empresa. Eu só queria dizer assim que muitas vezes a ação circular é voltar a práticas do passado que a gente abandonou. Reuso de garrafa de vidro é um grande exemplo. A gente está voltando agora, inclusive, reuso de garrafa de plástico, né, para bebidas. E era uma prática que, quando eu era criança, era corriqueiro. Todas as garrafas de bebida eram de vidro e eram todas retornáveis. Então, assim, algumas pequenas empresas, às vezes, têm mais facilidade de fazer essas mudanças do que as grandes. Sim. Eu trabalhei uma vez com um cliente que era do setor de alimentos e bebidas, também uma multinacional gigantesca. E eles tinham um produto, o produto, que tem 98% do market share global. De cada 100 produtos daquela categoria no mundo, 98 na marca dele. Então você imagina a dele, e o cara vende em 200 e tantos países o mesmo produto com a mesma embalagem. E aí qual que era o desafio dele? A gente queria mudar a embalagem para fazer mais circular. Aí, a primeira coisa eu falei assim, quer mudar o formato? Não, o formato não pode. Você quer mudar o material? Mas o material piora a preservação do produto. Então você começa a ver que empresas grandes, às vezes, têm muitas travas, porque o cara tem um nome, um branding, tem uma reputação, uma marca, tudo muito consolidado, mas também frágil. Para o cara ser cancelado numa rede social, isso ter um caos completo na governança, na reputação da empresa, é um minuto. Sim. Uma empresa pequena, às vezes, tem mais flexibilidade de testar, dar errado e tudo bem, vida que segue, estão mais acostumados a isso. As pequenas e médias empresas costumam viver os solavancos, ainda mais num país como o Brasil. Tanto que muitas ações de economia circular, às vezes, são feitas por startups. As próprias empresas grandes, em alguns casos, incubam startups para deixar eles testarem, errarem com risco menor e depois, se deu certo, você compra, adquire, faz uma parceria, às vezes vira fornecedor. Tem vários casos. Tem um muito legal de uma empresa também do setor esse químico que eu trabalhei, que era assim, eles identificaram um resíduo que ia para aterro. Aí acharam um sujeito que era um professor da Unicamp que tinha uma patente de um processo que
fazia um produto a partir daquele resíduo. Os caras incubaram o cara, bancaram o cara durante 2 anos para desenvolver a ponto de mercado, a tecnologia dele, para viabilizar tudo que precisava. Puseram dinheiro, o cara criou a empresa e hoje ele é fornecedor de soluções para essa empresa maior. Então, assim, você vai desenvolvendo fornecedores, você vai criando esse ecossistema para te apoiar. Então, é interessante perceber esse lado, né? Que as empresas grandes, às vezes, até precisam das pequenas, até porque hoje a gente fala muito de supply chain, cadeia de valor, rastreabilidade de fornecedor. Às vezes, se você não consegue lidar com esses fornecedores pequenos dentro das grandes, você também não avança. Legal. Eu ia te perguntar justamente em relação às barreiras que para adesão, né, à economia circular, e eu acho que você trouxe esse exemplo das pequenas e médias empresas, que elas têm muito mais liberdade, e isso, para as grandes multinacionais, isso fica mais difícil, né? Então, assim, eu diria que tem vários tipos de barreiras, depende muito do setor, da empresa, mas a gente tem alguns importantes. O primeiro deles como vou dizer assim, escala e existência de prestadores de serviço. Depois a gente pode até entrar um pouco no mérito, mas a gente identificou isso no próprio Logística Reversa da Abrafiltros. Né? Quando a gente fez o estudo de viabilidade para a expansão do programa, a gente viu a dificuldade que é encontrar quem preste um serviço de qualidade como que hoje a Abrafiltros já tem com a Supply. Você não tem isso no Brasil inteiro. Como é que você faz? Aliás, particularmente, eu me assustei muito, porque não tem nem com qualidade ruim, quanto mais com a qualidade boa. Então o negócio é feio. Então, esse é um problema. A gente vai ter que investir em infraestrutura, em empreender em lugares talvez mais distantes de um país tão grande quanto o Brasil, para a coisa poder crescer geograficamente. Isso é um desafio para todo mundo. Por outro lado, empresas pequenas, às vezes, têm desafios financeiros, né? Porque muitas vezes a gente está falando aqui de cultura, de modelo de negócio, mas às vezes tem tecnologia no meio também. Sim. Às vezes tem que comprar um equipamento novo, às vezes você tem que fazer uma transição para uma matéria-prima mais cara, e isso pode ser muito desafiador. Então, para uma pequena empresa, você vai barrar no financeiro. Agora, para grande, talvez você barre na escala. Eu lembro um caso que a gente teve, que era um sujeito que fazia um produto e ele queria a embalagem dele biodegradável. Queria porque queria. Eu tentei convencer, achei que nem era a melhor solução para ele, mas ele queria. Aí achamos um cara. Era uma embalagem feita de alga marinha, fabricada na Tailândia. Uau. O cara produzia, acho que 20 quilos por mês na embalagem. A produção do cara, da empresa aqui, era de 200 toneladas mês. Então, assim, não casa. Sim. Como é que você... Legal, achamos a solução, agora não tem escala para fornecer para você. Ou está muito longe, você vai trazer da Tailândia para cá? Qual o custo dessa embalagem, dessa matéria-prima, né? A pegada de carbono. Então, assim, a gente vai encontrar alguns desafios. Mas eu queria destacar 2 coisas que eu acho muito importantes aqui para o Brasil. A primeira é a gente ter coragem de inovar. E a segunda é o governo ajudar nesse processo. E a parte de ajudar no processo tem um gatilho que eu acho que é fundamental, que são incentivos tributários e fiscais. A gente tem hoje no Brasil uma grande barreira para, principalmente, o básico, que é o uso do material reciclado, com questões tributárias que fazem com que a gente tenha praticamente uma bitributação do material reciclado sobre o material virgem. E isso é uma pauta que a indústria já levanta há muito tempo. Eu, quando eu estava no governo, cheguei pessoalmente aí 3 vezes com o secretário de Meio Ambiente, conversar com o secretário da Fazenda para pedir, pelo amor de Deus, uma regra de ICMS, ou que era o que tinha no Estado, ou pleitear no governo federal uma regra de IPI, alguma coisa que facilitasse essa mecânica. Algumas coisas já aconteceram, mas ainda falta melhorar. A gente ainda tem, na minha opinião, né, uma sobrecarga tributária sobre o material reciclado. E isso precisaria mudar. E aí foi bom você tocar no assunto. Do ponto de vista regulatório, a gente tem em tramitação a Política Nacional da Economia Circular. Isso, de alguma forma, vai ser positivo? O que você tem para analisar? Eu sou um grande defensor dessa política e é interessante, né? Então, assim, só um dedinho antes de falar dessa política. A gente, quando eu estava na CETESB, principalmente, a gente ouvia muito uma queixa da indústria, que tem sua razão de ser, que basicamente é assim, já tem lei demais para ser cumprida. Só que de vez em quando, a mesma pessoa que me falava isso, vinha para mim e falava assim, puxa, mas vocês precisavam regulamentar esse ou aquele aspecto para o negócio dar certo. Aí você fala assim, então tá vendo? O problema não é ter muita ou pouca lei. Se as leis são boas ou não.
O negócio é ter leis eficazes, eficientes, que funcionam e na prática fazem o mercado funcionar bem, para onde ele deve ir. E esse é um ponto importante que a Política Nacional de Economia Circular, na minha opinião, pode ajudar. A questão é que, assim, a gente tem alguns marcos legais importantes, a própria Política Nacional de Resíduos, eu defendo que ela já traz elementos que ajudam na economia circular. Mas a gente não tem um arcabouço amplo. A proposta, que é o projeto de lei 1874 de 2022, que saiu do Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados, na minha opinião, ela tem um potencial de destravar algumas coisas. Embora não seja um marco completo, ela mais traça grandes diretrizes do que resolve problemas pontuais, ela tem um papel muito importante de harmonizar definições, conceitos, princípios que vão nortear, a partir daí, eventuais regulamentações específicas. Mas ela também já traz algumas coisas importantes. Vou destacar duas delas que eu acho, três, que são fundamentais. A primeira é um Fórum Nacional de Economia Circular, que seria um espaço de diálogo para a iniciativa privada e poder público se juntarem para resolver problemas comuns. Então você cria um canal privilegiado de diálogo mesmo, para que a gente resolva dali em diante tudo que vier. Isso é muito importante para destravar, desburocratizar algumas coisas. Um segundo ponto importante é que ela já traz a figura das compras públicas sustentáveis, usando o poder de compra do governo para induzir mercado. A gente teve uma experiência muito interessante aqui em São Paulo com papel reciclado. Lá, há 20 anos atrás, o papel reciclado era de muito má qualidade. Eu lembro porque a gente comprava na CETESB para pôr na impressora e eles soltavam uns fiapos. E aí travava o mecanismo da impressora, tinha que ficar abrindo, limpando, era um inferno. Hoje em dia o papel reciclado é excelente. Sim. E eu conversei com o pessoal das papeleiras e muito dessa evolução eles conseguiram fazer, trazendo novos equipamentos, investindo em novas tecnologias, porque eles tinham o quê? A garantia de compra do poder público. A gente criou uma diretriz de só utilizar papel reciclado nos órgãos públicos do governo do Estado. Legal. Então, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente e na Casa Civil, Secretaria de Governo, é obrigatório. E nas outras secretarias é proposto que só se utilize papel reciclado. Se porventura você precisar do branco, você precisa justificar por quê. Então, é uma forma de incentivar, percebe? E aí o empresário olha para isso e fala assim, não, eu sei que alguém vai comprar, vai ter retorno se eu investir. Ele dá segurança para o investidor. Sim. Não, eu lembrei do seu cartão. O seu cartão era... Ah, não, sim. Até hoje eu ainda faço os meus, que eu ainda uso de vez em quando de papel, ainda faço em papel reciclado. Sim, não, legal. Você ia complementar? Não, então, e tem um último ponto da política que eu acho muito importante também, mas é mais para o setor eletroeletrônico, talvez o automotivo tenha um pouco disso, mas acho que já tem, que é o chamado direito ao reparo. Direito ao reparo é um instrumento que a Europa introduziu recentemente na legislação, né? Tem alguns países como a França, onde isso já faz parte, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, ele diz o seguinte, que as pessoas têm direito a ter seus equipamentos consertados mesmo depois do final da garantia. Sim. E aí você precisa, do ponto de vista industrial, assegurar este direito. Isso significa ter peça de reposição, significa ter assistência técnica, significa uma série de cuidados que retornam um pouco àquela realidade que a gente vivia um tempo atrás e foi perdida. A ideia é acabar com aquela situação que você leva um negócio para consertar, o cara vira e fala assim, é mais barato comprar um novo do que consertar o velho. Então, a ideia é acabar com essa lógica, é fazer com que as coisas possam ser consertadas. E, de um outro lado, e pensando na economia circular da coisa, a gente cria mercado. Cria mercado para serviços, venda de serviço de assistência técnica, de conserto de coisas, de peças de reposição. Então, aí você, por um lado, cria um mercado e, por outro, formaliza um mercado clandestino que já acontece. Sim. Pega um celular, por exemplo, hoje. Acho que todo mundo já quebrou uma tela de celular. Vai consertar na assistência técnica do fabricante e vai naqueles quiosquezinhos que tem por aí, com o cara que você nem sabe quem é, não te dá nota fiscal, você não sabe de onde veio a peça, você fica até com medo de deixar o celular lá e o cara roubar o teu dado. Então, assim, isso é um serviço. Isso precisa ser regularizado, precisa ter uma empresa, que seria CNPJ, que te oferece a um preço justo, uma peça confiável, para você ter o seu produto consertado. Então, tudo isso são novidades que devem movimentar o mercado caso essa lei venha a ser aprovada. E aí tem outros desdobramentos que a gente espera, mas de uma forma geral, esse é um projeto de lei que a própria indústria está bancando bastante, na crença de que vai facilitar
digamos assim, a implementação de algumas medidas de economia circular daqui por diante. E na comparação, Flávio, com outros países, você acha que, no aspecto não só regulatório, mas da economia circular na prática mesmo, o Brasil está em que momento, assim? Então, eu acho que é uma resposta dúbia, né? Porque, do ponto de vista regulatório, a gente está muito atrás de países que a gente já sabe quais são. União Europeia, Japão. O Japão tem uma cultura muito diferente da nossa, né? Estava esses dias mesmo conversando com um colega que foi numa missão técnica de economia circular para o Japão. Ele falou assim, é covardia, né? Porque os caras já começam, desde criança, com uma cultura de não desperdício, uma cultura de valor muito diferente da nossa, enfim, uma série de questões que são a base de tudo. Sim. Então, a gente talvez aí precisasse trabalhar um outro caminho antes de qualquer regulamentação para chegar lá. Mas, por outro lado, a gente vê também muitos países, digamos assim, em desenvolvimento, como o Brasil, que estão enfrentando desafios semelhantes e, em comparação com esses, eu arriscaria dizer que o Brasil está melhor. Então, você pega, por exemplo, a Índia, você pega, por exemplo, a Colômbia, a África do Sul. A gente vê movimentos parecidos, mas, por exemplo, a logística reversa no Brasil está muito melhor, muito mais adiantada. A gente já tem parque reciclador mais bem colocado, mais formalizado, né? Já existem atividades econômicas legítimas, que pagam seus impostos, que têm seus quinais reconhecidos, né? Tudo direitinho, muito mais do que qualquer um desses países. E, por outro lado, do lado da população, mas aí é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que a gente tem uma grande vantagem competitiva, que é o histórico do brasileiro saber viver nas dificuldades que a gente vive. Porque é aquilo, a dificuldade é a mãe da criatividade, né? Então, a gente conseguiu ao longo das décadas aí, culturalmente, desenvolver soluções circulares por necessidade da população. Então, isso vai desde do aproveitamento maior do alimento na hora de cozinhar, isso vai naquela ideia de você usar o copo de requeijão para beber água, a garrafa do suco na geladeira, e vai passando por vários momentos, a recalchutagem do pneu. O prego na Havaiana. Exatamente, tudo isso são soluções criativas que o brasileiro foi inventando. Talvez a gente precise institucionalizar isso, trazer isso para uma esfera corporativa, mas tem uma cultura de base, tem uma criatividade do brasileiro que a gente não pode desprezar. Eu acho que é um asset, para usar uma palavra bonita, que a gente tem que valorizar. Boa. Você tocou no assunto logística reversa, e aí dessa questão relacionada à nossa realidade em relação a outros países. E é muito interessante que a gente tem feito apresentações do programa Descarte Consciente da Abrafiltros para as matrizes de multinacionais que são nossos associados. E o impacto disso, a gente recente agora teve um contato com os Estados Unidos e eles falaram, isso aqui, acho que anos-luz para chegar ao ponto que vocês estão. Então, é muito interessante. E é impossível também não falar do nosso programa com você aqui, recebendo você, porque acho que você até começou dizendo que esteve conosco na implementação, e eu queria que você contasse de forma resumida, porque a história é longa, de como foi esse processo lá para vocês, enquanto... Foi muito bom, viu, Adriano? Sim, primeiro contar que foi uma questão surpreendente. A gente tinha já uma visão de que existia uma pressão dentro do governo do estado de São Paulo, isso até antes de eu chegar no assunto da logística, né? Eu estava em outra área, mas já existia uma pressão para a logística, para que o setor organizasse uma logística reversa. Mas quando a gente começou a chamar cada um, foi assim, realmente revelador ouvir dos representantes da Abrafiltro, que foram conversar conosco naquela época, e que são os que estão até hoje no programa, mas ouvi que o pessoal estava disposto a fazer. Eu confesso que nas primeiras reuniões, eu já estava... Sabe quando você vai para a reunião preparado para a briga? E o cara vem para estendendo a mão para a parceria. Legal. Então você fala, nossa, é o melhor dos mundos. Inclusive, aí vale um comentário, Adriano, quando a gente fez o estudo de viabilidade para a Abrafiltros, uma das coisas que a gente fez dentro do estudo foi um levantamento de regulação em outros países. E a grande maioria, eu só não vou dizer todos, porque alguns estados do Canadá, da Austrália, alguns poucos países têm o filtro de óleo como item de logística reversa. Mas é exceção, são raríssimos casos.
Na maioria dos casos, a responsabilidade pelo gerenciamento do resíduo do filtro ao final da sua vida útil é do gerador. E aí eu queria deixar um recado muito importante. Trazer isto como assunto de logística reversa é um grande progresso. Porque e aí o importante perceber, é um progresso para as empresas fabricantes e para os seus clientes. Porque você está oferecendo para o seu cliente um benefício que ele não vai ter nos outros países. O sujeito, uma oficina mecânica, uma troca de óleo que está lá nos Estados Unidos, para ficar no exemplo, ele vai ter que se virar com aqueles filtros. E a gente sabe como isso é desafiador. Sim. Né? Logística reversa, é bom que a gente diga, principalmente no caso de vocês, é um item de custo. A gente está falando de um programa que tem custo. Sim. E isso é uma coisa, assim, só fazendo uma parte, que as pessoas precisam entender. A reciclagem dá dinheiro. Depende do caso. Quase totalidade dos casos. Talvez tirando o próprio óleo lubrificante, a latinha de alumínio, qualquer outro sistema, o que você vende, o valor de venda do material ao final não cobre o custo de coleta e processamento. Sim. Isso é uma ilusão. Qualquer pessoa que trabalha na operação de um sistema sabe disso. Qualquer sistema, conversa com o pessoal de pneu, de pilha, eletroeletrônico, lâmpada, medicamento, é tudo deficitário. Alguém tem que pôr dinheiro. Por isso que tem que ter lei. Né? Por isso que tem que ter obrigação legal, porque senão as pessoas voluntariamente não vão operacionalizar isso daí. Só que a hora que você consegue, você vê a beleza da coisa. Porque hoje a gente consegue números, resultados, não só de quantidade coletada e tal, mas principalmente de impacto ambiental evitado que nenhum lugar do mundo consegue. O que a gente tem no Brasil para filtro de óleo lubrificante é um estudo de caso, na minha opinião, mundial. A gente tem aqui um modelo a ser seguido por outros países. É que tem que se tomar cuidado porque isso, você está trazendo um item de custo e a gente tem que incorporar gradualmente isso para que isso possa fazer parte do orçamento das empresas. Sim. E isso, inclusive, foi o resultado do nosso estudo de viabilidade. A gente percebeu que em alguns lugares do país não tinha viabilidade técnica, em outros não tinha nem a técnica nem a econômica. A gente chegou a situações onde o custo da logística reversa equivaleria a mais de 1/3 do valor de venda de prateleira do filtro lá na loja. Isso é completamente inviável, não fecha a conta. Então, assim, é importante a gente reconhecer a importância, o pioneirismo do setor. E aí, quando a gente começou a trabalhar, a gente foi negociando muito gradualmente e a gente sempre teve na Abrafiltro um grande parceiro para se dispor a avançar continuamente. O que a gente sempre disse foi, eu não me importo em chegar rápido num resultado, desde que a gente chegue continuamente num crescimento gradual. O importante é estar sempre olhando para frente, caminhando e oferecendo um serviço bem estruturado. E aí, só um comentário importante, principalmente para o associado da Abrafiltro. A competição com o lado obscuro da coisa é muito forte. Nesse levantamento, a gente conversou com supostos prestadores de serviço de outros estados mais longínquos. E é assustador as respostas que você recebe, porque você conversa com um sujeito lá num estado, eu nem vou citar o nome para não apontar dedo para ninguém, mas estados mais longínquos, onde o cara anuncia que processa, recicla filtro de óleo usado. Ok. Aí você conversa com o cara, mas o que você faz com o filtro? Eu queimo aqui na minha fábrica. Queima onde? Queima como? Manda uma cópia da licença do equipamento no qual você... O cara nunca mais te liga. Sim. Então você percebe que aquilo é uma destinação inadequada. O cara está fazendo algo que vai criar um passivo ambiental, que vai comprometer a tua marca. Sim. E por outro lado, a gente sabe que hoje tem muita oficina, muita troca de óleo, muito gerador de filtro que está entregando para carroceiro, para esse tipo de gente que a gente não sabe o que faz, às vezes com má fé e às vezes até sendo ludibriado. Às vezes o cara compra o discurso do cara achando que está fazendo o certo, só que ele está contribuindo para um grande impacto ambiental. Então, por isso que programas como o Descarte Consciente são muito importantes, para que a gente tenha robustez na solução e não haja retrocesso. Boa.
É bom falar do programa. E o programa, eu sou fã do programa, porque agora que eu não estou mais na CETESB eu posso falar, né? Sim. Porque assim, não só eu acho que foi um ato de coragem do setor estruturar isso, como eu acho que é um ato de resiliência continuar seguindo com ele. Legal. Porque eu imagino que, primeiro, ele é um programa que custa. Então, para o associado, tem um ônus financeiro. Sim. E, por outro lado, a gente olha por aí e a gente vê as pessoas fazendo, digamos, uma destinação inadequada para ser educado e não sendo penalizadas. Então, uma das coisas que a gente, na minha última parte aí da trajetória na CETESB, fortaleceu muito são os mecanismos de fiscalização e sanção dos que não cumprem a lei. Sim. Porque é isso, não adianta só eu estar ali olhando quem está fazendo, está fazendo direito. Eu tenho que ir no cara que não está fazendo direito e dar uma punição exemplar. Esse cara tem que ser multado, esse cara tem que ser sancionado pela lei para que quem está fazendo certo perceba que não que vale a pena continuar. Sim. Porque senão você perde ímpeto dos programas. Isso para nós ficou muito claro. E quando a gente colocou a logística reversa aqui em São Paulo dentro do licenciamento ambiental, foi para isso. Sim. Eu não consigo, e foi uma provocação de um outro setor industrial. O cara falou assim, meu programa está aqui, eu vou continuar fazendo. Mas como é que você me garante que quem não está no programa está sendo cobrado? Eu falei, a única forma que a gente tem é usar o licenciamento. E foi aí que a gente começou e desde então milhares de empresas já foram notificadas e eu arriscaria dizer que centenas já foram multadas. Esse dado eu não tenho, ele é interno da CETESB, mas eu tenho certeza de que tem muita gente hoje pagando por não estar cumprindo a lei. Muito bom. Bom, feito esse parênteses da logística reversa, a gente continua falando sobre como que a gente está num momento de tecnológico, de inovação muito potente, não só por conta da IA, mas entre outros entrantes aí. Como que você enxerga a inovação, a transformação digital, a tecnologia com a economia circular? Isso é positivo? É super positivo. E, sim, primeiro ponto, né, Adriano? Acho que a gente tem que entender que a crise econômico e social que o Brasil há anos vem passando, e eu não estou falando de uma gestão política ou outra, estou falando de muitos anos, tem como pilar a desindustrialização, na minha opinião. E o único caminho, na minha opinião, para a gente voltar a ter um crescimento sustentável econômico é uma nova industrialização de bases sustentáveis. Tanto da indústria quanto até mesmo do agronegócio, que esse já tem a sua própria trajetória, né? Mas eu estou falando da gente buscar, e aí tem hoje um programa, né, da Nova Indústria Brasil, que eu acho que tem sua promessa. Sim. Estamos acreditando que ele vai ajudar, mas a gente vai ter que fazer muito mais. E as tecnologias digitais, né, você falou aqui de inteligência artificial, mas eu acrescentaria a internet das coisas, blockchain e várias outras estratégias que têm muita importância na economia circular. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você pode ter um fluxo de resíduos sendo mapeado com tecnologia blockchain para dar rastreabilidade, para saber assim, olha, daqui saiu tantos quilos nesse caminhão, nesse dia, nessa hora, aqui chegou no fulano, aconteceu isso, depois foi para o ciclano e eu consegui voltar na logística reversa, na reciclagem, para não sei mais quem. Isso vai ter que ser rastreado. Até para a gente melhorar a circularidade, eu preciso medir, eu preciso ter indicadores. E para isso eu preciso de tecnologia de informação. Eu preciso de sistemas melhores do que aqueles que a gente tem hoje. Sim. A gente hoje já tem, né, aqui no Brasil, para quem acompanha o setor, a gente já criou o MTR, mas também para quem conhece o setor, é um sistema cheio de problemas. É um sistema que um não conversa com o outro, às vezes você tem que ficar pondo a informação várias vezes no sistema. Ele vai ter que melhorar. Sim. Então, mecanismos como blockchain, inteligência artificial, tem muito a contribuir. Tem um pessoal de embalagens, né, que trabalha mais com logística reversa de embalagens, que já faz isso por conta das notas fiscais. Então, são tecnologias da informação que você pega o PDF da nota fiscal e já puxa de lá, né, automaticamente dados diversos. De onde veio, para onde foi, qual era a carga. E com isso você vai usando a tecnologia da informação a nosso favor. Mas pode ir muito além. Um outro exemplo que a gente tem, isso mais na Europa do que aqui por enquanto, são lixeiras inteligentes nas cidades. Então, o caminhão do lixo pode ter a sua rota de coleta estabelecida por inteligência artificial, usando como dado de entrada sensores
nas lixeiras para saber se já está mais cheio, se está mais vazio. O cara fala assim, não, isso aqui dá para esperar até amanhã para eu coletar, não preciso passar lá hoje. Legal. E aí você roteiriza, economizando combustível, maximizando carga, coisas desse tipo, né? Sensacional. E a própria internet das coisas, né? Você ter dispositivos na sua casa, na sua empresa, que você consegue automatizar, que você consegue colocar sensores, consegue trabalhar de forma integrada com os teus outros sistemas da empresa. Isso, na minha opinião, tem um papel muito importante na economia circular, para não falar do que a gente já está acostumado, que são plataformas de compartilhamento. Eu brinco com os alunos, às vezes eu falo assim, pessoal, imagina o que seria pedir um carro de aplicativo sem um celular. Ficam um olhando para a cara do outro, né? Porque assim, primeiro que você pede o carro de aplicativo quando você está na rua. Então, se não tiver o celular, você nem pede. Uhum. Segundo, assim, como é que você pede? Você tem que entrar num desktop, você tem que entrar, né, abrir o notebook ali. Então, assim, tem algumas coisas que a gente percebe que sem o apoio tecnológico, sem uma plataforma que dê sustentação para algumas estratégias, você não consegue viabilizar alguns modelos de negócio da economia circular. Sim. Eu vi bastante coisa na agricultura, que é um difícil acesso, né? A tecnologia chegar até lá. E dizem que a agricultura talvez seja, para a economia circular, um modelo perfeito. Eu diria assim, o Brasil tem uma grande oportunidade com a economia circular na agricultura. E aí vamos pensar primeiro o seguinte, que a gente já tem setores ou procedimentos da agricultura extremamente circulares. Pega, por exemplo, a cadeia da cana-de-açúcar. O caldo vira açúcar ou álcool. O bagaço vira energia. O fundo de coluna de destilação, que é a vinhaça, vira fertilizante da lavoura. Todos os resíduos sólidos vão para uma compostagem e também voltam para a lavoura. Então, assim, nada se perde. Sim. A mesma coisa na cadeia do boi, né? O pessoal até brinca que do boi você só não aproveita o berro. O resto tudo você aproveita para alguma coisa. E aí a mesma coisa na cadeia da laranja. A laranja, a casca vira combustível, aquele óleozinho da casca tem solvente, que é o delimoneno, o suco, até a água que você evapora para fazer o suco concentrado você usa para lavar a laranja. Então, assim, a gente já tem na agricultura, em alguns casos, há muitos anos, práticas circulares. O que eu acho que a gente precisa é ampliar isso e levar esse aprendizado para outras etapas das cadeias. Isso está acontecendo. E aí tem um fator que a gente não pode também negar, que é a importância do mundo agro para a economia brasileira. Sim. Nós temos hoje um potencial não só de continuar, como de expandir a nossa importância como exportador. Agora, talvez a questão seja agregar mais valor nisso. Uhum. Então, ao invés de exportar a soja, você exporta o óleo da soja. Às vezes, ao invés de você exportar um determinado bem puro, você já manufatura ou já vende algum produto a partir dele. Então, talvez ao invés de exportar etanol, a gente exporte plástico derivado de cana-de-açúcar daqui a pouco. Então, essas estratégias é que eu acho que abrem uma enorme porta, não só uma janela de oportunidades para o Brasil. Sim. Por outro lado, o que eu percebo é que o mundo agro ele é muito diverso. E a gente precisa começar a conquistar corações e mentes. Porque existe dinheiro para investir, existe necessidade de investimento, mas às vezes, culturalmente, a gente encontra algumas barreiras. Então, eu pessoalmente acho que no mundo agro, a gente tem que achar caminhos que vençam essa resistência inicial e mostrem isso para o mercado. Eu trabalhei num projeto muito interessante com cultura de café. Era um projeto de reintrodução de abelhas nativas brasileiras no cafezal. E ele se baseou num projeto, num estudo da Embrapa, que mostrou que uma espécie específica, que é a uruçu amarela, uma abelha nativa do Brasil, do Cerrado, ela aumenta em 27% a produtividade do cafezal. 27%. Não estou falando de 1, 2. É quase um terço da produtividade a mais no pé de café. E assim, estou falando de abelha, de pôr uma caixinha de abelha que custa, sei lá, R$500 a cada não sei quantos metros do cafezal por 15 dias. Então, nosso modelo lá era um modelo de leasing de abelha. A gente fazia um leasing de abelha, punha no cafezal e elas ficavam lá polinizando, acabou, você busca as abelhas. E ainda, para quem faz o leasing, você tem o benefício, porque a abelha volta com mel, com própolis, que você ainda vende.
Olha. Então, você aumenta a produtividade de um lado e vende subproduto do outro. E qual que era a ideia? Fazer isso com uma fonte de receita acessória para os filhos dos agricultores do café quererem ficar no campo, não quererem migrar para a cidade. Aí eles iam cuidar das abelhas, tinha toda uma parte de educação ambiental, de empreendedorismo com o Sebrae. Não deu certo por conta da pandemia, quebrou um pouco o projeto lá, mas a gente está retomando, renegociando. É muito bacana. Então, acho que outras culturas talvez tenham situações semelhantes, porque a agricultura, algumas áreas do agronegócio têm investido muito em novos negócios. Hoje já tem, só para você ter ideia, sensores que você põe no solo para medir a necessidade, ponto a ponto, de aplicar fertilizante, de irrigar, para não desperdiçar fertilizante, para não desperdiçar água na hora de fazer o seu cultivo. Isso para não falar dos tratores inteligentes, de monitoramento com drone, Sim. de você colocar controle biológico de pragas. Tem várias coisas hoje muito legais no mundo agro e eu tenho certeza que o Brasil, se conseguir vencer essas resistências culturais iniciais, tem aí um grande foco. E só para falar uma última coisa, o agro ainda guarda um grande potencial, que é o de receber alguns resíduos processados. A gente fala muito de reciclagem, remanufatura, reuso, pensando no que a gente chama dos ciclos técnicos, né? No vidro, no metal, no plástico. Mas a gente tem que lembrar que metade do nosso lixo é orgânico. Resto de comida é aquilo que a gente poderia transformar em adubo, em energia, em biogás. E hoje a gente está acordando para isso. O primeiro setor a acordar foi o do resíduo. A gente hoje já tem produção de biogás em vários aterros. E algumas empresas, inclusive usinas de açúcar e álcool, estão fazendo biodigestão de resíduos para alimentar a própria frota. Olha. Tem empresa que já tem uma parte, aí, sei lá, 10%, 20% da sua frota movida a biogás, da própria empresa. Então você gera o seu próprio combustível para o seu caminhão. É uma forma de fechar ciclo também e de promover a economia circular como energia renovável, sustentável, de baixo carbono. Legal. Você falou da Embrapa, é a Silvia, né? Que é a presidente? Hoje eu não sei dizer. Esse estudo é um estudo bem antigo que a gente pegou. É um estudo sobre abelhas. Eles têm uma área lá que estuda polinização assistida. Que a gente entrevistou ela, na época, ela era diretora de tecnologia da Embrapa e ela trouxe todas essas novidades aí. Talvez tenha até mencionado algumas dessas tecnologias que você trouxe aí. Legal. Essas possibilidades. E hoje ela está na presidência da Embrapa. É legal você ter tocado no assunto. Ô Flávio, o nosso tempo está acabando, mas eu quero te aproveitar aqui, então eu vou fazer uma provocação. Você que se vire. Tem três temas, na verdade, que eu acho que eu queria que você tentasse resumir. E eu vou deixar esse daqui por último. Mas emprego, capacitação profissional e educação. Como isso, numa análise da economia circular, isso se muito acontece? Importante. Primeiro, vamos começar pelo emprego, né? Eu acho que é importante reconhecer, e aí é um resgate quase histórico. Quando a economia circular ganhou o mundo, eu estou falando de Fórum Econômico Mundial de 2013, foi quando a gente teve o primeiro relatório amplo fora da bolha da economia circular, dos convertidos que já estavam falando, mas quando o assunto vazou dali para um mundo mais amplo, foi no Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2013. E naquele momento, a linha argumentativa dos defensores para o pessoal do Fórum Econômico, para entrar no mainstream econômico, era basicamente separada em duas grandes linhas de argumento, que não eram tão ambientais. A primeira era o seguinte: se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco vai faltar matéria-prima. Então a gente precisa achar formas de garantir matéria-prima usando os nossos recursos, nossos resíduos. Esse era um primeiro ponto. E aí, num contexto europeu, você imagina, o cara exportava um monte de lixo, comprava matéria-prima e ele falou: se daqui a pouco a China não quiser mais vender matéria-prima para a gente está ferrado. Então, esse era um ponto. Segundo ponto, emprego. Era uma época de baixo emprego, de altos, padrão europeu, né, níveis de desemprego, e eles vieram com o seguinte discurso, que eu concordo. A economia circular, ela gera muito mais emprego do que uma economia linear. Vamos pegar um caso clássico. Quantos empregos um aterro gera e quantos empregos uma cadeia de reciclagem gera? Você precisa de muito mais gente.
e gera muito mais valor para você distribuir para essas pessoas. Então, ela é um potencial gerador de empregos e muitas vezes empregos mais qualificados, empregos de melhor remuneração, de melhor condição de trabalho. É a situação clássica de você tirar um cara que está catando lixo no lixão e colocar ele numa cooperativa com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas assegurados e toda a segurança ocupacional que ele merece. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu entendo que a transição para uma economia circular trará geração de empregos e bons empregos para a nossa população. Só que para isso a gente precisa de capacitação. Então, aí a gente entra numa segunda parte, que é preparar as empresas, do ponto de vista da produção, para operacionalizar a economia circular. E aí você começa a levantar, e esse exercício a gente fez outro dia com o Sebrae. O Sebrae está desenvolvendo também alguns conteúdos de economia circular, eu fui ajudá-los e a gente mapeou isso. A gente falou, olha, tem hora que você tem que conversar com o CEO da empresa. Tem hora que você tem que capacitar o gerente intermediário que vai pensar na solução para levar para o diretor ou para o CIO. E tem hora que você tem que trabalhar no chão de fábrica, com o pessoal que está lá na extrusora de plástico, que o cara fala assim, esse plástico é reciclável, manda para reciclagem. Sim, a hora que chega lá no pé da máquina, como é que você faz? Como é que você regula o parafuso? Com que temperatura que você usa? O que pode e o que não pode pôr junto? São questões técnicas que você tem que desenvolver um conhecimento e transmiti-lo para quem vai estar lá na base. Então, a gente vê com muito bons olhos. Eu tenho participado de criações de cursos em todas essas instâncias. Então, hoje existe no mercado capacitação disponível para nível gerencial, para níveis intermediários e para chão de fábrica, especificamente aí com o Senai, que a gente tem trabalhado bastante. O Senai é um grande parceiro, está entrando aí de cabeça na economia circular, buscando justamente isso. Como é que a gente prepara uma geração de funcionários para a indústria do futuro? Como é que a gente vai preparar a mão de obra para atender essas novas necessidades? E aí, por último, para fechar essas três coisas que você me trouxe, tem educação da população. Porque não adianta nada você estruturar uma cadeia de logística maravilhosa se o cara não pegar, sair da casa dele com o produto que não quer mais e entregar no ponto de coleta. Sim. Se a hora que o cara está com a... Vamos pegar um caso clássico. O cara está lá com a chapinha de cabelo que queimou, e não consegue consertar, porque ela não foi projetada para isso, o que você faz? Se o cara jogar aquilo no saco de lixo que vai para o aterro, é um desperdício. Agora, pôr na coleta seletiva também não vai adiantar. Ele precisa pegar, sair da casa dele e procurar um ponto de coleta de eletroeletrônico, tem vários hoje disponíveis, da logística reversa, e entregar isso lá. Então, a pessoa, para se motivar para isso, ela tem que entender. Tem uma questão do valor, ela tem que entender por que isso é importante. E depois estar orientada para isso. Então são duas partes. Você vai explicar para o cara como é que você separa, onde você entrega, em que situação, circunstâncias isso tem que ser feito. Só que você também tem que, e é um trabalho mais lento, mais de geração em geração, educar as pessoas para perceber que isso é importante, que vale o esforço. Porque a sustentabilidade, em muitos casos, ela vai exigir um grau maior de esforço. Se eu não quero mais o descartável, eu quero o reusável, eu tenho que lavar. Eu tenho que deixar ali para usar de novo. Se eu quero levar sacola retornável no supermercado, eu tenho que sair de casa com ela. Não adianta eu chegar no caixa do supermercado e cadê, Então, assim, você tem que ajustar suas rotinas e aceitar algum grau de esforço, talvez um pouquinho maior, E esse é o grande desafio. Agora, só uma experiência que eu tive muito interessante, uma das missões que eu fiz para conhecer por aí no mundo como é que a coisa funcionava foi na Bélgica. E aí chegou lá na Antuérpia, tinha um sistema de coleta de lixo que eram umas escotilhas que ficavam no meio da rua. Aí o cidadão chega, ele bate o cartão, abre a escotilha, você põe o saco lá dentro e fecha. Tem a normal e tem a reciclável, uma do lado da outra. A de reciclável você não paga nada, a de normal você paga por cada quilo que você coloca lá. Então o cara com o teu cartão sabe quem é você, ele cobra na tua conta lá. Ok. Aí eu pensando que nem brasileiro, Primeira pergunta assim, como é que você convence um cara de sair da casa? Assim, eu já fui síndico de prédio. Uhum. Você não consegue convencer o cara de pôr o lixo na escada. Sim. A gente tem uma cultura, talvez herança do escravagismo aí, de se não é meu funcionário, é minha empregada pegar o lixo, eu não vou encostar.
Pô, mas o lixo é seu, colega. Você tem que pegar, é sua responsabilidade colocá-lo para coleta. E aí, assim, eu fiz uma pergunta pro europeu, né, pro belga que estava lá, e falei assim, mas como é que você sabe que o cara não vai pegar o saco de lixo e, para não pagar, larga aqui e sai correndo? Pergunta de brasileiro, né? O cara virou para mim com uma cara que não estava entendendo nada e falou assim, mas por que um cidadão faria isso com a sua própria cidade? Lembro até hoje. Eu falo, pois é, né? Então, assim, tem uma questão cultural que talvez seja de educação familiar, antes de escola, antes de qualquer outro contexto, que a gente precise educar as pessoas para a cidadania e o meio ambiente, a economia circular, vem como parte disso, né? Muito bom. Última pergunta, eu juro. Vamos lá. Tá muito legal. Como que você enxerga o futuro? E aí, trazendo muito essa realidade, é impossível também não relacionar aos impactos climáticos. Isso interfere de alguma forma, sei lá, para os próximos 10 anos? Como que você vê esse movimento? Falar de futuro é difícil porque a gente está num cenário de muitas incertezas globais, né? Então, é difícil prever alguma coisa no micro quando o macro não está minimamente estável para você perceber as tendências. Mas uma coisa é clara, a gente está numa escalada de impactos ambientais que tem que ter freio. E o tamanho desse freio e o momento e em que parte do nosso cotidiano isso vai acontecer vai depender da coragem dos governos. Então, esse é um primeiro ponto. Então, quando me pergunto o que você acha que podia ser feito para resolver o problema ambiental do Brasil, eu falo, a primeira coisa é votar em políticos, independente de espectro, qualquer que você goste, mas em políticos que defendam aquilo no qual você acredita. Tenha certeza que você escolheu alguém que vai fazer o que você acredita. Então, esse é um primeiro ponto, porque são essas pessoas que tomam as decisões em nosso nome. Exatamente. Ponto número 2, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com a ideia de abrir mão de alguma coisa. Não dá para ter tudo. Não dá para ter conforto, praticidade, ter embalagens práticas, tudo pronto, tudo descartável e acreditar que isso vai ser sustentável no longo prazo. A gente vai ter que voltar algumas casas nesse jogo e começar a utilizar coisas que durem mais, que talvez a gente tenha que lavar e usar de novo, que a gente vai ter que compartilhar, né? E isso vai exigir das pessoas. Então, as pessoas têm que estar preparadas para o ônus daquilo que elas dizem querer, né? É como aquele meme que o pessoal tem aí, a fila dos que querem mudar o mundo gigante. A fila dos que estão dispostos ao que é necessário para mudar o mundo não tem ninguém. Então é isso, a gente vai ter que se conscientizar de que algum grau de largar dos privilégios que a gente foi tendo, vai ter que ser, né? Se todo mundo quiser ser VIP, se todo mundo quiser ser exclusivo, não vai ter para todo mundo, pessoal. Temos que ser um pouco mais solidário. E aí é uma questão de valor pessoal que eu acho que a gente foi perdendo ao longo da história e que vai ter que ser resgatado. Agora, por outro lado, isso também traz grandes oportunidades. Traz oportunidades da gente também ter uma vida com mais significado. Traz oportunidades, aí pensando nas empresas, de você seguir tendências. Porque também o recado para as empresas é o seguinte, não tem jeito, pessoal. A mudança já veio, não é que vai vir. Ela já veio, a gente já contratou algumas tendências. Agora a gente vai ter que seguir as novas condições que o mundo nos apresenta, né? Então, tem coisas que estão muito práticas, né? Eu dou aula em Santos. Lá a gente tem um porto. A gente discute. Se subir meio metro o nível do mar, como já está claro que vai subir daqui a pouco, como é que vai ser a operação, a carga e descarga do porto? Então, temos que ter políticas de adaptação, né? Porto Alegre está aí para nos mostrar isso. E a gente tem nas empresas exemplos aí históricos de empresas que fracassaram, empresas de sucesso, porque não conseguiram acompanhar a mudança, né? O caso talvez mais clássico seja da Kodak, né? Que não conseguiu se antever a mudança para foto digital. Hoje em dia nem máquina digital tem mais, é todo mundo no celular, né? Tirando os profissionais. Então, assim, a gente já percebe que a mudança já está acontecendo. Muitas das peças do tabuleiro já estão diferentes, mas as empresas têm que acordar para isso. Eu vejo, às vezes, empresas insistindo em estratégias antigas que já se mostraram ineficazes, mas que o cara está ferroado naquilo. Então,
se acostumar com a mudança talvez seja o grande aprendizado que a gente vai ter que ter daqui para frente, seja para a economia circular ou para outras questões da própria economia tradicional, das quais a gente não vai escapar, né? Sim. Muito bom. Adorei. Uma super mensagem nesse mês tão importante, que na verdade acho que é um conteúdo que pode ficar aqui permanente, que vai ser sempre necessário e atual. Para os nossos finalmente, agora finalmente, eu peço que você olhe para aquela câmera ali e fale para quem nos assiste ou para quem nos escuta como te encontrar nas redes sociais. Eu sei que você tem um trabalho também de consultoria, tem um trabalho de escritor também. Conte um pouquinho para a gente. Isso, legal. Pessoal, bem, eu estou aí nas redes sociais, vocês podem me encontrar no LinkedIn, Flávio-M-Ribeiro, ou no Instagram, Flávio_Eco. E por aí a gente se encontra também nos eventos, a gente está sempre comentando, né, Adriano? Acho que a gente também já se encontrou em vários. Exato. E tem um livro também, a gente lançou pelo Senai agora, um livro de economia circular, bacana, eu convido todo mundo a consultar. A gente deixa aqui o QR Code para quem se interessar. Isso mesmo. Dá para comprar aí pelas plataformas de venda. E espero encontrar vocês nos eventos. Só queria fechar com uma mensagem, viu, Adriano? Dizendo aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, que eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Às vezes a gente fica na questão ambiental pensando que não tem solução, não adianta, o mundo vai acabar. Não, gente, o mundo não vai acabar. O que a gente tem é a oportunidade de reinventar a nossa civilização. Isso vai ter que ser feito aos poucos, mas não dá para esperar muito. E o que eu digo sempre é que a gente tem na nossa mão o instrumento da mudança. A gente tem que ser, cada um de nós, um agente da mudança, seja na empresa onde a gente trabalha como pessoa jurídica, seja na nossa vida pessoal como pessoa física. E isso vai depender de uma maior consciência, de uma maior clareza na hora que você fizer as suas escolhas. Sejam escolhas de consumo, na hora de escolher um produto, se vai consumir ou não e quando consumir um produto mais sustentável, seja no descarte, né, como você se vê livre daquilo que você não quer, talvez doando, talvez compartilhando, talvez mandando para uma reciclagem, e principalmente as escolhas políticas para que a gente tenha pessoas que nos representem e defendam as pautas que a gente acha tão importantes aí na nossa política, né? Sensacional. Isso aí. Muito bom. Ótimo recado. Em nome do nosso presidente executivo, João Moura, trago aqui nosso agradecimento. Um abraço do Marco Antônio também. Abraço para eles, são parceiros de longa data, gente muito querida. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo e por aceitar nosso convite. Prazer é meu, obrigado. Esse foi o nosso episódio número 13 do programa Abratalks. Se você gostou, curta, compartilhe e a gente te espera nos próximos episódios ao longo desse ano. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.